A paz do Senhor Jesus, a todos os amados irmãos, que Deus possa abençoar vocês ricamente neste dia. Os dias estão passando, o tempo está voando, queremos fazer algo e não dá tempo. Realmente os dias estão passando muito rápido. Eu gostaria de meditar em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 9 em diante, diz assim: tudo isto tenho observado enquanto aplicava o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que o homem tem domínio sobre o outro para o seu próprio dano. Vi também os ímpios sepultados, os que antes entravam e saíam do lugar santo, e foram esquecidos na cidade onde habitavam. E assim procedido. Também isto é vaidade. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É uma grande verdade. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se prolonguem, contudo eu sei que bem sucede aos que temem a Deus, porque temem diante dele. Ao ímpio, porém, não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Amém. Presta bem atenção no que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz que um homem, ele tem domínio sobre o outro homem para o seu próprio mal. É verdade. Quantos hoje se alegram de poder dominar sobre dezenas, centenas de pessoas, estão por cima, estão orgulhosos, gananciosos e desejam cada vez mais para si. Então a Bíblia diz que o homem tem domínio sobre o outro para o seu próprio mal, para o seu próprio dano. E diz também: vi também os ímpios sepultados, com os que antes entravam e saíam do lugar santo. O ímpio, ele entrando e saindo do lugar santo. Pastores gananciosos, pastores mentirosos, que estão pregando a palavra de Deus por interesses financeiros, não têm amor às almas, não se preocupam que as almas estão indo para o fogo do inferno. São pregadores feitos pela mídia, são pregadores, teólogos, que têm aprendido com outros, mas não têm aprendido com o nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ensinando os seus apóstolos a orar e a pedir a Deus, envia trabalhadores para a sua seara, porque a seara é muito grande. Envia trabalhadores, envia mensageiros, homens que estão dispostos a trabalhar, homens que estão dispostos a se sacrificar a si mesmo em favor das almas que estão se perdendo. Esta oração nós precisamos ter, pedindo a Deus: Senhor, envia trabalhadores para a tua seara, envia mensageiros, envia homens ungidos, para que a obra do Senhor possa prosperar em nosso meio, para que almas possam ser salvas, almas serem libertas. Envia trabalhadores que estão dispostos a se gastar dia após dia pela obra, e não estes pregadores aí que estão se enriquecendo, que estão buscando mais e mais almas, não para o reino dos céus, mas sim para si mesmo,
para terem mais dizimistas, mais ofertantes. Então isto a Bíblia diz, e vi também os ímpios sepultados, os que antes saíam do lugar santo. Quem que entra e sai do lugar santo dia após dia? São pastores e obreiros fraudulentos. E eles foram esquecidos na cidade onde assim procederam. Mas a Bíblia diz, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Exatamente porque não se executa o juízo imediatamente, porque nós não vemos o julgamento de Deus sobre estas pessoas, porque nós não vemos estas pessoas caírem, estas pessoas serem destruídas, então outros e outros seguem o mesmo caminho. Eu gostaria de ler para os irmãos em Números, no capítulo 15, no versículo 32. Olha só bem o que diz em Números, no capítulo 15. Números 15, versículo 32. Diz assim: estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram-no a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e o meteram em prisão, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: certamente será morto o homem, e toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levaram-no, pois, para fora do arraial e o apedrejaram, de modo que ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Veja bem o que aconteceu aqui. Os homens, Deus havia ordenado que no sábado o homem não deveria fazer nada, era o descanso sabático de Deus, uma ordenança de Deus. Mas os filhos de Israel, andando por ali, encontraram um jovem apanhando lenha. Ele estava apanhando lenha para fazer a sua comida, o seu alimento. E quando eles apanharam aquele homem naquela situação, eles ainda não sabiam o que deviam fazer com aquele homem. Então eles o levaram a Moisés. E Moisés também, sem saber o que fazer, foram meter o homem na prisão, porquanto ainda não se estava declarado o que devia fazer. E foram buscar ao Senhor. E o Senhor falou com Moisés: certamente será morto o homem, e toda a congregação o apedrejará fora do arraial. E aquele homem foi pego pelo povo de Israel, foram levados para fora do arraial, e ali eles o apedrejaram. A justiça aconteceu imediatamente, o juízo aconteceu imediatamente, como está escrito aqui, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Imagina, pergunto a você, se depois que aquele homem foi apedrejado e morto, alguém ousou buscar lenha, trabalhar no dia de sábado, como era a ordenança de Deus? Claro que não. Ninguém mais apanhou lenha, ninguém mais fez coisa alguma no sábado. Por quê? Porque o juízo se executou. E hoje, porque não se executa o juízo sobre as más obras, o coração do homem está sempre disposto ao mal. Não importa. As pessoas estão sempre dispostas a afligir os outros por interesse próprio. As pessoas estão sempre dispostas a
a buscar mais para si do que para o próximo, a roubar, adulterar, né? Enganar, mentir. Mas se a justiça acontecesse imediatamente, né? O homem teria temor, o homem temeria em pecar contra Deus, o homem teria o temor no seu coração de ofender a Deus, porque saberia que o juízo iria acontecer. Por isso a palavra de Deus nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. As pessoas estão preocupadas em dizer que amam a Deus e não estão nem um pouquinho preocupadas em temer a Deus. Estão pregando, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não, amados. A palavra de Deus nos diz, eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam, me acharão. Deus ama aqueles que o amam. O amor de Deus foi manifestado ao mundo, sim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus se manifestou na cruz do Calvário. O amor de Deus não se manifestou mais em nenhum lugar. Se nós abraçamos a mensagem da cruz, então nós estamos abraçando o amor de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Amor está no passado. Aconteceu o amor de Deus. Aconteceu o ato de amor de Deus. O amor de Deus está na cruz do Calvário. E nós precisamos ir à cruz do Calvário. Nós precisamos fazer como Jesus falou. Tomai cada um de vós a sua cruz e siga-me. Não é assim que ele diz? Se alguém quiser vir após mim, negue-se cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos que pegar a nossa cruz. Nós temos que pegar o nosso cotidiano, as nossas dificuldades, os nossos problemas e seguir após Jesus, clamando, pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo misericórdia, e o nosso Deus vai nos atender. O nosso Deus vai nos ouvir. Ele vai aliviar as nossas cargas. E o principal de tudo é nós sabermos que nós não esperamos em Deus somente para esta vida. Nós esperamos em Deus para alcançar a vida eterna. Nós buscamos servir a Deus não por causa das coisas deste mundo. As coisas deste mundo estão entregues nas mãos de Deus. Nós estamos buscando a Deus para alcançar o reino celestial. Nós estamos buscando a Deus para alcançar a condição de filhos de Deus, embaixadores do reino dos céus. E um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. A Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Isto significa que nós ainda temos muito que chorar. Nós ainda temos muito que lamentar. Nós ainda temos muito que nos prostrar diante de Deus. Colocar as nossas dificuldades, os nossos problemas, chorar, clamar ao Senhor. A Bíblia diz, clama a mim e respondeste-ei. Clama é quem está em desespero. Clama é quem está em necessidade e quem está em dificuldade. Bendito seja Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar seu coração, a sua família, dia após dia, em nome de Jesus. Esta é uma mensagem do pastor Robson Diniz da Céu. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estou orando por você. E se você quiser que eu ore por você nominalmente, coloque o seu nome em oração. Mande uma mensagem para o número 31 99996
9821. 31 999 96 9821. Deus te abençoe, em nome de Jesus.